Bom, nossos principais serviços são voltados, tá? Os nossos serviços são voltados para SD-WAN e a parte de cibersegurança, tá? A gente entende que o mercado, né, baseado, né, com as preocupações que nós temos com a LGPD, os ataques que sofremos, tá? Dos cybercrimes, né? A nova forma de fazer negócios, que após o Covid, né, a questão do home office, que afeta bastante a questão de possíveis invasões, tá? E a migração do consumidor final também para o e-commerce, né, dos serviços de e-commerce, e também o aumento do número de soluções baseadas em nuvem. E isso traz uma grande oportunidade para a gente e uma grande preocupação do mercado em se proteger, né? Então a gente entende que no topo da pirâmide ali são as empresas que se preocupam e que investem em segurança digital. No meio da pirâmide, a gente entende que as empresas, né, e os órgãos sabem que precisam investir em segurança digital, mas ainda não o fez. E a base da pirâmide, que é a grande maioria das empresas, a gente entende que essas empresas não têm equipe especializada e estão em fase de transformação digital e adaptação para esse novo momento que eu falei para vocês aqui à direita. Tá? Então, os desafios do negócio são que as aplicações estão consumindo cada vez mais banda, a gente tem a necessidade de descentralizar um ambiente de rede e utilizar a internet como WAN de forma segura. E precisamos também adequar a rede para a mudança de perfil do tráfego de aplicações WAN e de dados do corporativo, contando sempre com alta disponibilidade e tendo uma maior visibilidade e gestão da rede. Então a gente entende que cada vez mais as aplicações corporativas estão sendo entregues em nuvem e mais usuários corporativos estão remotos e exigem acesso a essas aplicações de qualquer momento, em qualquer lugar. Então, para isso, isso justifica o nosso crescimento de 30%, porque a gente entende, tem alguém com o áudio ligado. E a gente entende que a gente pode ajudar as empresas desse segmento nesse momento de mercado. Tá? Aqui são alguns cases que nós temos do setor público. Tá? A gente leva informação web, certo, para os serviços, nos serviços estratégicos como saúde, educação, infraestrutura, segurança. A gente sabe que essas instituições sofrem cada vez mais ataques cibernéticos. A gente cansa de ver na mídia, né, invasões. Recentemente tivemos a invasão do próprio site do governo de vacinação, que a gente estava acessando bastante, e dentre outros órgãos que de vez em quando estão impactados com essas invasões de cybercrimes. Então, através de nossas soluções, a gente cria regras para auxiliar essa conformidade com as políticas de segurança e da lei de proteção de dados, com o controle de privilégio que garanta aos usuários autorizados que acessem as informações, reduzindo esse risco de vazamento de qualquer dado estratégico. E a gente também integra as repartições geograficamente distantes com nossa tecnologia SD-WAN, que define a conexão entre as redes locais de forma inteligente, rápida e segura. Tá? Então, são esses os nossos cases de sucesso, né? Como o Exército, como o governo do Mato Grosso, como o governo do Piauí e o governo do Espírito Santo. No varejo, os nossos principais desafios são além dos próprios aplicativos da conexões Wi-Fi, sites e outras ferramentas virtuais, que também são alvos desses frequentes ataques dos cybercriminosos. Assim como financeiramente, a empresa também sofre danos à sua imagem e à reputação, ela vem em primeiro lugar, né, que é a grande preocupação dessas redes de varejo, e a gente também identifica bastante aí na mídia diversos ataques recorrentes, né, que degradem bastante a imagem dessas redes de varejo, desses cybercriminosos. Então, com nossas soluções também a gente garante essa alta disponibilidade dos serviços de rede, né, suportando todos os protocolos de roteamento avançado e garante essa continuidade segura e sadia, né, dos negócios da empresa. Né? E a gente também possibilita o acesso às informações fora da matriz. Né? Geralmente essas redes elas possuem alguns pontos espalhados geograficamente, seja na filial ou por uma aplicação em nuvem. Além disso, a gente conta com nossa rede SD-WAN com roteamento do tráfego inteligente. Aqui abaixo são alguns cases de mercado que nós temos como a Dark, como a Dizal, o próprio Coco Bambu, o restaurante, e o Grupo Avenida, que são lojas
que são nossos parceiros aí de longa data do Next Generation Firewall e do SD-WAN. Telcos e ISPs, temos alguns parceiros, né, de telcos e de grandes provedores, como a Brisanet, como a Bitcom, como a Ozonion, como a Oi, tá? São parceiros nossos também, né, que fazem o mesmo papel de vocês, que é oferecer os nossos serviços, nossas soluções aos nossos clientes. Na indústria também temos os principais desafios que essas organizações a gente entende que elas não podem ficar offline, porque se ficarem offline, seja por um ataque, né, ou por problema de conectividade, não tiverem, né, uma boa rede de SD-WAN e elas interromperem o ritmo de produção, causam um prejuízo financeiro gigantesco. Então, nós temos, através de nossas soluções, esse monitoramento da rede de todas essas filiais, com um único painel intuitivo. A gente garante essa alta disponibilidade com SD-WAN, tanto para navegação web quanto o recurso de VPN para fazer roteamento desses caminhos criptografados. E o Proxy Web para controle de aplicações para melhorar a produtividade e disponibilidade do cluster para aumentar essa disponibilidade. Nossos principais cases de sucesso é a Marilan e a Mecaló, tá? E através do grupo Facchini também, a gente tem um case de sucesso que garantiu a atividade ininterrupta do parque de servidores, sempre mantém da entrega desses parceiros. Pessoal, tá tudo ok? Tá rápido? Estão conseguindo acompanhar? Tranquilo. Deu uma travada agora, mas tá normal. Tá bom. Pode continuar. Só voltando aqui. Parei na indústria, certo? Na saúde, nós temos também, tá, alguns cases no ramo, através de ramos específicos de nicho de mercado. Na saúde, a gente entende que os desafios, né, é que uma falha de segurança ela pode não só ocasionar o vazamento sensível dos dados dos clientes, que vai de encontro completo aí, né, com a LGPD, e também um risco gigantesco em paralisar todo o sistema operacional, ocasionando uma grande desordem e até fatalidades, né? Perda de vidas aí nessa área de saúde. Então, nós temos soluções também que identificam as falhas de conformidade em relação a essas políticas de segurança, exigido na lei de proteção de dados, para que os dados dos pacientes não ocorra o vazamento. Imagina, né, num hospital que tem os dados vazados com informações próximas, né, de saúde, né, dos pacientes. É um risco muito grande. Então a gente tem um público muito aquecido e acho que até essas empresas, até de pequeno e de médio porte, têm me procurado bastante comercialmente. Isso deve estar acontecendo com vocês por conta dessa preocupação, né, de não vazamento de dados e de não ficar fora para não ocorrer nenhuma fatalidade. E temos soluções que protegem os documentos desses dados confidenciais de todos os pacientes. Tá? Então, a gente tem nossos principais clientes é a Uniodonto, de planos odontológicos, o Instituto de Saúde São Lucas e Imagens Medicina Diagnóstica. Né? São vários ramos aqui diferentes, assim como vários outros hospitais que não estão citados aqui, e clínicas e hospitais e casas de saúde que temos parceria, que não está comportando aqui nesse slide. Mas é um segmento que a Blockbit também é bem forte. Na área de educação também temos alguns cases. A gente entende que os principais desafios dessa área específica é controlar os acessos a websites indevidos, né? Porque está muito atrelado à educação, muitas vezes de jovens, adolescentes e alunos, né? Envolvidos lá na rede Wi-Fi, ligada direto à rede Wi-Fi, ali, precisando de informações, né? Para tanto dos professores quanto dos alunos para estudar e acessar a informação em alta disponibilidade. E entendendo que não pode deixar esses alunos desatentos em aplicativos desnecessários, né, no momento que estão no curso, protegendo esses dispositivos mediante a cliques e, por último, uma atenção máxima às legislações como o Marco Civil e a LGPD. Então, nossas soluções, elas englobam todo um controle para que esses alunos, né, de acesso dos alunos à internet, registrando os logs, identificando quem acessou, o que e quando, o limite de tempo de acesso na web por turmas, períodos, tá? Ou como a instituição preferir,
que esse filtro seja feito. E, temos soluções que criam barreiras de proteção também para evitar o vazamento de dados pessoais e sensíveis dos alunos. E configuramos também controles para reservar toda a banda de internet para as aplicações mais importantes, né, daquela instituição, sem prejudicar aquelas atividades que precisam do volume de acordo com cada solicitação de tráfego. Então, nós temos a Universidade do Estado do Amazonas, a Unifacema, como case, a SEDUC do Amazonas, temos o case aqui de sucesso, que é o CLQ Colégio, que garantiu a segurança da informação e gestão dos seus acessos e serviços externos e internos, principalmente em relação aos dados pessoais dos professores e dos estudantes que são menores de idade. Imagina um vazamento de dados de informação da instituição de educação de menor de idade, o quanto, né, ia trazer de prejuízo de imagem para essa instituição. Então, é uma preocupação também grande que essas empresas precisam ter. Em relação à segurança e defesa, esse ramo específico também, nós temos o principal case, né, são as Forças Armadas. O Exército Brasileiro é um grande parceiro nosso, é um grande cliente nosso, e a gente entende que os desafios dessa área é garantir a disponibilidade dos serviços de segurança pública e defesa, garantindo o sigilo de todas as informações imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado. Então, nossas soluções, a gente entende que é proteger esse ambiente com alto desempenho em soluções de grande porte, tá, no data center, ambiente descentralizado com nível de missão crítica, registro detalhado de acessos, bloqueios e proteções efetuados, e garantindo sempre alta disponibilidade de acesso com a utilização de vários links que entregam essas unidades de segurança e geograficamente distantes, né, espalhadas aí por todo o Brasil. Aqui, pessoal, a gente consegue visualizar, né, todos os nossos serviços que nós entregamos, tá? Do Next Generation Firewall, que é a parte de cibersegurança. E eu vou deixar a palavra agora com o Gesias, que é o nosso integrante aí do time de pré-vendas da Blockbit, né, dessa parte técnica. Ele vai mergulhar com vocês mais nessa plataforma, na plataforma de nosso serviço. Bom, eu estou acessando aqui um servidor que está em produção nesse momento, né? Ele está na Blockbit, é o responsável pela nossa borda lá. Então, quando eu acesso um Blockbit, né, o legal da solução que ela traz de informação para nós, já no primeiro dashboard eu tenho uma visibilidade de como está a minha rede. Porque às vezes tem solução de segurança que eu preciso concatenar várias informações ou fazer várias junções de dashboard para chegar a um resultado. No Blockbit eu tenho já esse primeiro dashboard que traz todo o meu tráfego de rede nos últimos 5 minutos, usuários que estão ativos e tendo o seu tráfego traçado, né, tratado pelo Blockbit, atividades web, ataques de rede, detecção de malware, bloqueio de ameaças, mapa por geolocalização, como que está o meu tráfego nesse momento, e abaixo eu vou detalhando aqui por top 10 usuários, origens, serviços, políticas, categorias, aplicações, ataques e ameaças. Então esse é um dashboard que ele pode fazer um refresh de 5 em 5 minutos ou a cada hora. O Live Sessions é aquele monitor em real time, que me ajuda a verificar como que tá minhas conexões nesse momento, como é que está o meu tráfego. Então, as conexões de firewall estabelecida, consigo trazer aqui filtrado por usuário, por origem, destino, porta, protocolo, por um MAC específico, por qual política está passando, inclusive ordenar aqui por bytes, né, cada conexão, quanto de bytes está aqui consumindo essa conexão. Também para monitorar as conexões novas, né? Aquilo que está passando no firewall, que está chegando, se ela está sendo permitida, se está sendo bloqueada, se está passando pela política específica que eu criei para aquela conexão. Então, consigo ter essa visibilidade também em real time. E a parte de navegação, a parte web, né? Trazendo aqui todas as URLs que os usuários estão acessando, se ela foi permitida, se foi bloqueada, por qual política está passando, né? Então, tenho essa visibilidade em tempo real. Também consigo monitorar aqui os usuários que estão conectados e o quanto estão trafegando nesse momento, né? Qual o volume de tráfego que está sendo tratado pelo Blockbit.
Então eu tenho aqui o usuário, a origem dele, consigo ordenar por bytes aqui também, inclusive consigo até resetar essa conexão do usuário. Também tem a parte de monitoria de VPN, né? Então consigo monitorar o site to site, todos os túneis que estão estabelecidos, independente se o protocolo é IPsec ou SSL, já traz aqui também os IPs que estão roteados dentro desse túnel. Consigo também monitorar todos os acessos remotos, né? Também IPsec ou SSL, toda a parte de client to site. Em breve, então, tem aqui todas as informações desses usuários, inclusive a duração dessa conexão, o volume de tráfego, o volume de pacotes, consigo também restartar essa conexão por aqui. Gente, está tranquilo assim a apresentação? Tranquilo. Pessoal aí Tudo bem, Josias. Eu queria apenas que o nosso pessoal o desafio está aqui, participando, né? É porque se achando necessário, faça as devidas perguntas. capta, aí aparece uma tranquilo, fiquem à vontade. Mesmo que esteja fechado. Aqui a parte de monitor de tráfego, né? Então no- esse primeiro aqui taxa de transferência é como se fosse o throughput que a caixa está tratando nesse momento. Qual o volume de conexões que essa caixa está recebendo? E eu consigo monitorar uma determinada interface aqui. Clico aqui, já traz aqui, por exemplo, ETH1, tudo que é in-out está acontecendo nessa interface. A solução Blockbit, ela contempla os recursos de SD-WAN para estar gerenciando os links de dados, e eu consigo monitorar também um determinado perfil de SD-WAN. Então, quero aqui esse perfil do suporte, ele traz para mim as interfaces que estão ativas nesse perfil, como que está a divisão de tráfego, qual é a sua latência, o jitter, perda de pacotes ou largura de banda, né? Então, ou seja, eu testo a qualidade de cada link, e através dessa qualidade é que eu tomo uma ação, se eu vou setar o link como inativo, se eu vou voltar ele como ativo dentro daquele perfil de SD-WAN. Na parte de System Status, é um status do sistema, né? Um resumo de como está o funcionamento da minha caixa, qual a versão que está instalada, build de atualização, quais as datas da última atualização da subscription, né? Então aqui consumo de CPU, consumo de disco, os serviços que estão habilitando e funcionando, eu consigo restartá-los por aqui. No Security Events já são informações mais detalhadas, né? Então eu tenho aqui o cabeçalho desse pacote, consigo chegar a esse nível de detalhamento, e não só por Firewall, né? Posso mudar aqui de Firewall para Web Filter, e ele traz aqui todas as informações de Web Filter. E se eu não quiser ficar digitando, que quiser outras informações aqui em tela, eu crio aqui o meu filtro de pesquisa, e aí ele vai trazer as informações que eu coloquei aqui. Também tenho essa parte de informação mais detalhada por autenticação, né? Então consigo também detalhar aqui a autenticação. Pode falar. Bom dia, é George que está falando. Vê bem, me tira só uma dúvida. Na questão do SD-WAN, do protocolo jitter, quais são os relatórios que ele pode oferecer para avaliação de qualidade de links e no sentido de performance e de disponibilidade? Nesse momento, tá? Nessa versão, eu só tenho como monitorar, tá? Só gerar o monitor. Eu ainda não gravo isso em lugar nenhum, tá? Na parte específica do monitor de SD-WAN, tá? Tá na esteira de desenvolvimento para a gente guardar isso em algum lugar, tá? Hoje, o que nós indicamos é o monitoramento via SNMP, né? Ou usar a integração dele com o NetFlow, que aí você vai ter uma base de como o teu link funcionou ali naquela performance. Tá? Nesse momento, nós só monitoramos, nós não gravamos nada ainda em algum servidor de relatório. A segunda pergunta é a seguinte, com relação a rollback de versões, você armazena na caixa quantas versões anteriores, se a pessoa quiser fazer um rollback, não só da imediatamente anterior, mas de outras com tempo mais longo, é possível? Nesse momento ainda não, Jorge. Está sendo também desenvolvido aí um processo para fazer essa parte de rollback. Ok, tá bom. Pode continuar. Tranquilo? Tranquilo. Bom dia, Josias. Tá me escutando? Tô sim. Quais são os tipos de VPN que ele suporta?
que o Blockbit suporta? Sabe informar? SSL e IPsec. Mas todas remote e Remote e site-to-site. site-to-site, certo? Isso. Essa questão de autenticação aí, é autenticação automática por AD? Nós trabalhamos com vários níveis de autenticação, tá? Uhum. Trabalhamos com, hoje, a autenticação via Active Directory, podendo ou não instalar um agente tanto na estação de trabalho ou no próprio AD, né? Nós fomos aí pioneiros em ressuscitar, né? Quem é mais antigo aí da tecnologia lembra da autenticação Windows NTLM, que a Microsoft hoje transformou em WMI, né? Autenticação WMI. Então, a Blockbit, ela tem também a possibilidade de usar esse tipo de autenticação na estrutura, né? Fazemos integração com plataforma LDAP, com Radius, com Tacax, e podemos, inclusive, numa estrutura de várias unidades, elencar um Blockbit como unidade matriz e todos os Blockbits filial sincronizar os usuários com essa matriz. E somente essa matriz, né, só essa matriz sincroniza com a minha base de autenticação. Posso também usar autenticação por Captive Portal, fazendo o autocadastro direto no formulário da Blockbit, cadastrando um usuário e senha, ou usando a integração com Google, Facebook ou Twitter. São esses os modelos de autenticação. Tranquilo? Perfeito. Onde eu estava? VPN, relatório detalhado de VPN, e uma feature legal aqui nesse relatório é que eu informo o horário que o usuário se conectou, o horário que ele desconectou, se teve também tráfego aqui nessa conexão. E consigo também detalhar. Na parte de diagnóstico, eu consigo gerar um arquivo de até 100 MB, né, um arquivo .pcap, e que posso coletar informações por interface, por tempo, endereço, porta, protocolo, adicionar filtros aqui de pesquisa, e aí faço o download desse arquivo, jogo dentro do Wireshark, e aí faço ali o Tecnês falando escovamento de bit ali daqueles dados que eu coletei. E dentre as 49 milhões lá, mais de URLs cadastradas, eu quero saber em que categoria está uma determinada URL. Então, tem aqui o nome da categoria e uma breve explicação dessa categoria. E na parte de reports é onde eu customizo os relatórios, né? Então, eu consigo criar relatórios do tipo Analyzer, que eu posso visualizar em tela ou salvar em PDF. Posso também criar relatórios do tipo detalhado, que ele vai me gerar uma planilha Excel com todos os filtros que eu determinar aqui. E, inclusive, no relatório sumarizado, quando eu gero, eu posso customizar com o logo da minha empresa, né? Colocar aqui um texto no rodapé e customizar com o logo. Na parte de Analyzer é aquele relatório do dia a dia, né? Aquele que eu quero visualizar em tela. E um diferencial da Blockbit também é que eu consigo customizar períodos até consideráveis dentro do mesmo appliance. Tá? Eu não consigo armazenar todo o relatório dentro do appliance, mas eu consigo customizar os períodos, deixar o relatório direto no appliance. E para períodos maiores, aí, né, para atender principalmente LGPD, eu preciso de um log externo, que pode ser um syslog, ou usando aqui o próprio Analyzer da Blockbit, que além de gerenciador das caixas, né, que eu posso gerenciar múltiplas caixas que eu tenho instaladas nos meus clientes, eu também guardo os relatórios. Então, aqui a parte de Fire, Tem por algum limite? Oi? Usando o Analyze, vocês impõem algum limite? Limite de disco, Jorge. Aí é dimensionar o disco, né? E ele vai fazendo o rotate também de quantos dias eu determinar. Entendi. Tá? Sempre customizável, né? Geralmente tem cliente que 600 GB resolve para o período que ele precisa, tem cliente que você põe 1 TB e não resolve, né? Então aí tem que fazer um estudo de ambiente, mas como o único manager, né? Eu consigo criar vários loggers abaixo dele, né? Então eu posso de repente ir adicionando loggers aqui e direcionando a gravação dos dispositivos para esses loggers. E como ele pode ser fornecido de forma virtualizada também, né? Então, depende o quanto o storage lá de virtualização aguentar receber de espaço. Tranquilo? Tranquilo. E aqui a parte de Firewall, por geolocalização, por zona de tráfego, top 10 aqui usuários, top 10 serviços, top 10 origens e políticas, né? Então tem essa visibilidade da camada de Firewall.
Na parte de Web Filter, os sites permitidos, o tráfego total, sites bloqueados, e aqui os top 10 usuários, top 10 perfis, categorias, domínios, né, tipos de conteúdo. E o legal desses relatórios aqui é que se eu quiser detalhar, por exemplo, tem essa URL e eu quero saber quem são os caras que acessaram essa URL. Ele vai lá para o Security Events e traz aqui um acesso, né, um detalhado daquela URL. Aqui eu tenho o Application Control, né, toda a parte de aplicativo que passou pelo Blockbit. Então, as aplicações permitidas e se alguma foi negada. E aqui a parte de quantos hits cada aplicação representou aqui nesse acesso. A parte de IPS, né, uma feature bacana aqui nos logs de IPS é o grau de risco. Então, ele alerta as assinaturas, mostra por geolocalização, por grau de risco, né, por tipo de ataque, por tipo de classe, quem é a origem, quem é o destino que teve ali aquela anomalia. No Thread Protection, né, toda a parte de ameaças e malwares, né, então tem aqui a parte de geolocalização, ameaças por endereço, por usuário, top malwares, top domínios infectados, top origens, top destino, traz toda essa parte do Thread Protection. E o User Behavior, comportamento do usuário, né, então quero saber como que foi o tráfego de um usuário no dia de hoje. Então clico aqui e tenho aqui toda a visibilidade do que o usuário acessou aqui no dia de hoje, por geolocalização, por top de serviços, top de origens, top categorias, domínios, aplicações, políticas, ataques e ameaça, caso ele tenha acessado alguma coisa que gerou alguma anomalia aqui. E aqui a VPN, né? Top 10 site to site e top 10 client to site aqui, independente se é SSL ou se é IPsec. Ficou tranquilo até aqui essa parte de monitoria? Sim. Maravilha. Então, serviços, VPN Next Generation, né, que é um recurso novo. Inclusive, essa solução aqui, ela ainda não está comercial, deve aí a semana que vem, próximos dias aí, estar disponível comercialmente falando. É um recurso novo nessa VPN RAS. Inclusive, outro recurso que está saindo nessa solução também é o VDOM, né, e também a parte de integração com o Sandbox. Então, nessa VPN eu consigo determinar vários profiles, né? Domínio, DNS, que tipo de gateway, rotas estáticas, né? Alguns usuários e grupos que eu posso também inserir dentro desse profile. A VPN SSL trabalha em 3 níveis, né? Nível server, esperando uma conexão, né, de um client, e esse client pode ser um client da própria Blockbit, ou até mesmo um client de OpenVPN. Eu consigo também estabelecer um client to site com o Blockbit. Posso definir quem são os usuários ou um grupo de usuários que são permitidos conectar aqui nessa VPN. O Blockbit sendo um client de VPN SSL, né, para estabelecer um site-to-site entre o SSL, e a VPN via portal, que eu posso me logar em qualquer lugar do planeta aí no meu Captive Portal, e nesse Captive Portal é liberado alguns serviços para eu acessar dentro da minha rede, como aplicação web, um RDP, né? Aqui, por exemplo, Virtual Office. Então, quero acessar uma aplicação web. Cliquei aqui e ele vai me redirecionar para uma aplicação web dentro lá do meu servidor. Ou um SSH, quero acessar via SSH, quero acessar um RDP, até mesmo compartilhamento de arquivo, dá para eu acessar por dentro dessa VPN. Um pouquinho, tá? Dentro do SSH. E aí tem a VPN IPsec. O Blockbit possui praticamente todos os algoritmos de fase 1 e fase 2 para criptografia e autenticação, o que flexibiliza o Blockbit a fechar a VPN com qualquer solução de mercado. Então, se eu tenho um cliente e ele já possui uma solução atualmente, eu preciso inserir, né, o Blockbit no meio dessa topologia, eu consigo, porque ele vai estabelecer um site-to-site com essas outras soluções. Inclusive também poder utilizar a interface da própria VPN, né, para fazer um roteamento, um OSPF, um BGP, né, e assim por diante entre essas unidades. O acesso remoto, né, o client to site, que eu posso usar o client de terceiros também, inclusive, né, eu uso bastante esse carinha aqui, que é gratuito, fácil de configurar, né, que é o Shirel. Ele também
funciona junto com o Blockbit. Posso usar os clientes nativos no sistema operacional, então Windows, Android, iPhone, iOS, posso também estabelecer um client to site com o Blockbit. E eu posso fazer um failover de VPN também. 2 links, né, de ambos os lados, e eu posso fazer esses túneis apontando para esses links e fazer o failover. Então, um link caiu, o outro link vai assumir com a VPN já estabelecida. De DNS, né, caso eu queira, né, que algum lugar que tiver instalado o Blockbit e o link seja dinâmico, eu quero chegar nesse Blockbit por nome, estabelecer um túnel de VPN pelo FQDN do Blockbit. Então, do Blockbit eu posso fazer já uma assinatura lá direto no servidor de DNS, né, e chegar até aquela caixa por nome, não precisar toda hora perguntando qual IP que está lá. O Blockbit ele não é um servidor de DNS, mas se eu for instalar ele em alguma estrutura que ele precisa ser o DNS na minha rede, nele eu posso fazer um forward, né? Inclusive fazer cache daquilo que eu pesquisei. Ele também é um servidor de DHCP, né? Então libera IPs por interface. Consigo inclusive fazer uma validação por radios, né? Então eu posso, por exemplo, numa controladora que tem radio server, tipo Maruba, Marrucos ou alguma outra plataforma, e eu quero que o Blockbit libere IP para o dispositivo só se o MAC dele tiver cadastrado nessa controladora, né? Então eu posso aqui dizer para o Blockbit fazer essa validação. Consigo também fazer reserva de MAC aqui também, né? Cada dispositivo que se conectar com aquele MAC sempre vai pegar o mesmo IP. Consigo fazer DHCP Relay e aqui um monitorzinho, né, dos IPs que pegaram DHCP através do Blockbit. E aí chegamos aqui nas features de SD-WAN, né? Então eu trato o SD-WAN por perfil, tá? Como o Appliance Blockbit ele não cria nenhuma etiquetagem nas interfaces, né? Todas elas são de forma Ethernet, não existe um limitador aqui de qual link eu adicionar dentro do perfil. A gente recomenda que, dependendo da estrutura, eu possa ter até 9 links aqui nesse perfil de SD-WAN, que pode ser do tipo load balance, né? Então posso definir aqui qual volume de pacote que vai por cada link, se eu vou duplicar pacote ou não por esses links, né? Posso usar aqui no perfil failover, um link caiu, o outro assume, aí eu posso escolher qual link que vai ser o prioritário aqui nesse perfil. Posso fazer via transbordo, né, via spillover, através de um limite de banda direto no perfil de SD-WAN, eu vou transbordando o tráfego entre os links, por exemplo, para um streamer não detonar o meu link principal. Então, posso criar um perfil também, e quando o usuário acessar essa streamer, ele atingiu 10 MB, ele vai transbordando para os próximos links. E o Dynamic Selection, que eu vou elencar um critério de qualidade, por exemplo, aqui vem na latência, né? Mas posso escolher o jitter ou perda de pacote, e através desse critério de qualidade ele vai mandando um maior volume de tráfego para aquele link que está melhor. Posso definir qual seria a porcentagem de falhas bacana aí para eu taxar um link combinativo ou não, quantos testes de failback eu quero fazer, o link caiu, né? E eu quero que esse link, quando voltar, ele realmente esteja em qualidade, né, de voltar. Então eu posso fazer os testes de failback, definir o intervalo de balanceamento, definir o intervalo de monitoramento, definir o timeout de persistência, né, para que um site de banco ali, um HTTPS, não fique balanceando o pacote. Então ele vai ali 30 minutos, ele vai trafegar sempre pelo mesmo link, né? Então consigo definir isso aqui também. E os meus alvos de monitoramento, né, indicador de performance, para quem que eu vou monitorar, que é sempre indicado um IP de um provedor ou um DNS que eu sei que tem a boa qualidade no link ali, que vai estar sempre ligado, né? Então a gente indica que construa dessa forma. E aí o SD-WAN, eu falei aqui, dá até para entender que é só a gestão dos links de saída, mas eu consigo usar o SD-WAN inclusive para conectar minhas filiais, né? Criar balanceamento entre elas, criar uma conexão ininterrupta entre todas as minhas unidades. Então o SD-WAN ele dá para trabalhar junto com o IPsec, trabalhar junto com o BGP, né, com roteamento dinâmico, dá para construir uma malha bem bacana entre todas as caixas, deixando sempre a conexão ativa. Consigo direcionar serviços, né, também por um perfil de SD-WAN, então defino quem é o meu destino, por qual perfil que vai sair aquele determinado serviço.
Thread Protection, né? As ameaças e malwares. Então, já tem alguns profiles criados aqui para verificar malwares, né? Em arquivos que estão zipados, arquivos executáveis, arquivos multimídias, né? Então, eu consigo colocar aqui para filtrar por HTTP, HTTPS, SMTP, POP e FTP. Tanto a parte aqui de verificação de malware, como também aqui algumas categorias de bloqueio de ameaças, né? Ameaças tipo ataque, spam, reputação, né? Alguns endereços anônimos ou endereços categorizados como abusivos. Aqui eu defino como eu quero que funcione o meu Thread Protection, né? Que pode detectar aplicativos potencialmente indesejados, bloquear aplicativos criptografados, habilitar na análise heurística, ou em modo passivo, né? Só gerar um histórico ali de como está a minha rede. Consigo visualizar o que foi tratado aqui, está na quarentena, e fazer a integração dele com um portal de sandbox, né? E aí depois eu vou acessar com o meu usuário aqui, apesar de não ter nada no dashboard, mas eu tenho aqui um portal de sandbox que eu posso acessar, né? E visualizar como está o que foi enviado aqui para o meu dashboard aqui, né? No meu não tem nada, mas aqui enviar coisas para análise, inclusive. Tranquilo até aqui, senhores? Tranquilo, José. Maravilha. Pode passar. Alguém ia fazer alguma pergunta aí? Bom, IPS, né? O IPS aqui eu posso criar também vários perfis, que ele pode trabalhar como firewall, né? Na regra ali, inspecionando todo o tráfego. Formato transparente, uma bridge, de repente eu quero só ver, né? Tratar ali aquele tráfego que está passando, né? Tratar as ameaças. Modo passivo, ligando no port mirror de um switch, coletando todos os dados que bater ali naquele switch, ou modelo captura de pacotes, né? Para gerar um ponto backup só de assinaturas IPS. E o Blockbit ele divide em duas classes, né? A classe client, aquelas assinaturas que comumente eu acho dentro da minha rede local, e a camada servidor, que é aquela na borda mesmo, recebendo a pancada ali, né? E tratando tudo isso. Então, como eu disse, são mais de 27 mil assinaturas aqui para a camada servidor e mais de 48 mil para a camada client. Todas elas categorizadas por grau de risco, tendo a possibilidade de adicionar origem ou destino a uma quarentena, né? Consigo também criar whitelists, né? De repente um endereço bateu ali, eu entendo que é um falso positivo, posso colocar um endereço aqui para não passar pelo IPS, ou bloquear um endereço sem passar pelo IPS, já bloquear direto. Se algum endereço foi mandado para quarentena, consigo visualizar por aqui. Consigo customizar novas assinaturas, né? Criar aqui ou importar de uma base. E aqui, se caso eu coloquei ele para coletar pacote, vai aparecer aqui o ponto .pk para eu fazer download. Gestão de aplicativos, né? São mais de 4 mil aplicativos aqui, dividido em diversas categorias. E eu consigo criar aqui um perfil de liberação ou bloqueio desses aplicativos. Inclusive, eu costumo dar o exemplo aqui do Facebook, né, o qual eu consigo permitir aqui o Facebook, mas dentro do Facebook, por exemplo, bloquear aqui games, né, bloquear aqui vídeos, né, bloquear proxies anônimos, né, bloquear streamers, peer-to-peer. Então, são mais de 4 mil assinaturas aí que dá para eu trabalhar dessa forma. A parte de Web Filter, né? No único perfil de Web Filter, eu consigo restringir a autenticação em domínios do Google, habilitar o Safe Search direto no Web Filter, né? Então, quando alguém entrar no Google, Bing ou Yahoo e pesquisar uma palavra, vai trazer sempre o sentido educacional dessa palavra, não o sentido ilícito. Aqui as mais de 49 milhões de URLs cadastradas, dividido em 88 categorias, onde eu posso permitir, recusar ou desabilitar, de repente, para concatenar uma exceção dentro de um único grupo. Posso customizar novas categorias também. Posso bloquear arquivos direto no HTTP, HTTPS, dar uma cota de navegação que pode ser por tempo, por tráfego, limitar tamanho de download, limitar tamanho de upload. E aqui eu consigo customizar a página de bloqueio, colocando aqui o logo da empresa, a frase que eu quero que apareça, ou até mesmo redirecionando para uma página externa.
De repente eu não quero usar a página da Blockbit, quero usar uma outra página quando o usuário for bloqueado. Então posso redirecionar por aqui. As configurações de cache, onde eu posso colocar sites para não fazerem cache ou fazer cache de conteúdo dinâmico, né? Então posso também selecionar aqui ou me conectar a algum servidor de cache, né? Algumas redes educacionais, algumas redes aí de prefeitura, eu tenho sempre um servidor de proxy na frente e o cara quer pôr o Blockbit porque ele quer ter um filtro local ali. Então no Blockbit eu preciso fazer esse cache peer, né? Num outro servidor para eu conseguir liberar acesso à internet. Aqui as configurações de proxy, né? As portas que eu quero que trabalhe no proxy. Se eu vou trabalhar com proxy explícito ou não, que é aquele proxy setado no browser, né? Posso fazer proxy de FTP, SMTP e POP para passar o anti-malware nos arquivos que trafegam sobre esses protocolos. Consigo definir, inclusive, um certificado de terceiro dentro do proxy para fazer ali o man the middle, né? Fazer a inspeção. Não preciso instalar ali o certificado nas estações, de repente o certificado do AD, um certificado que eu comprei aí, né? E é válido, eu posso instalar o proxy funcionar direto nele. E também na inspeção SSL eu também consigo colocar aqui um certificado para fazer a inspeção, né? E consigo fazer, inclusive, bypass também de sites que eu não quero que sejam inspecionados. Por exemplo, site de governo, um site jurídico que não aceita inspeção, eu posso colocar direto aqui no bypass da inspeção SSL. E aqui a parte de Firewall, né? Então, todas as regras aqui de entrada no Firewall, né, que eu chamo de Zone Protection, e eu posso criar essas regras aqui, definindo qual é o tipo de serviço, por qual zona vai ser a conexão, por tempo, né, de repente eu quero que essa regra funcione só um período do meu dia, se ela é permitir ou recusar ou rejeitar, se eu vou só monitorar ela, só quero que ela apareça lá no Live Sessions, ou se eu vou monitorar e gravar o histórico dessa regra aqui. Se eu vou fazer alguma inspeção por IPS, pelo Threat Blocking, se ela vai funcionar autenticada, né? Só vai funcionar se alguém se autenticar, ou definir o usuário que pode usar essa regra, ou um grupo de usuários, definir uma origem e definir um destino também de conexão. A parte do port forward, né? O redirecionamento de serviços, os serviços que eu tenho dentro da minha rede, e eu quero disponibilizar para acesso público. Então eu consigo aqui ter uma descrição, se eu vou só monitorar e gravar, que protocolo, qual interface de entrada, qual a porta de entrada, para onde que eu vou redirecionar, se eu vou fazer o SNAT, né, da minha rede local, acessar esse serviço pelo IP válido, em que condições ela vai funcionar, autenticado por um usuário específico, um grupo de usuários específico, vou definir as origens permitidas, ou bloquear também origens, né, se vai funcionar um período do meu dia, ou um período ali, uma data, né, vai expirar, vai funcionar durante uma semana, e ela expira esse redirecionamento. E aqui eu consigo fazer as inspeções por SSL, no caso de aplicação HTTPS, inspecionar por IPS, pelo Threat Blocking e até mesmo criar uma camada de proteção de DOS aqui direto no port forward. E aqui as configurações geral de Firewall, como permitir ping, proteção de pacotes inválidos, né, roteamento de origem, então consigo customizar também aqui a parte de Firewall. E aí com tudo isso que eu falei de perfil, nós vamos aqui para as políticas. Todas as políticas são agrupadas para facilitar o meu gerenciamento. Todas elas com um alerta aqui dizendo que eu tenho conflito em alguma política. Quando eu explodo aqui, eu tenho a visibilidade da política, inclusive por usuário, por origem, destino, agendamento. O alerta, essa política está conflitando com alguém, está ofuscamento, né? Foi categorizada por ofuscamento. Então, alguma outra política, né? Ele indica aqui, a 228 com o ID 8. Então, eu posso ver que as duas políticas estão uma ofuscando a outra. Também digo aqui os módulos que já está habilitado nessa política. Tenho aqui regras locais. Por que eu tenho isso? Porque quando eu faço o deploy de políticas pelo GSM, né, vem aqui em políticas, vou fazer um deploy. Nesse deploy eu defino se as políticas do GSM vão ter prioridade ou não em cima das políticas locais. Então, eu que defino essa ordem aí de quem tem prioridade. De repente, para não ficar 100% dependente do GSM, eu crio lá no UTM uma política local de emergência, por exemplo, né? Crio lá uma base, deixo ela desabilitada e no meu GSM eu crio as pós-locais. Ah, deu um problema no GSM, eu preciso liberar um site para um determinado usuário. Não tem problema, eu venho aqui no UTM,
crio naquele grupo de emergência aquela liberação daquele site. Depois, quando eu corrigir o GSM, eu vou lá e insiro, faço o deploy da política. E para criar aqui uma política, eu posso colocar um nome, uma descrição, a ação dessa política, se é permitir, recusar ou rejeitar, as tags de identificação, que grupo ela vai fazer parte, se eu vou só monitorar ou monitorar e gravar, se ela vai funcionar, por exemplo, um período do meu dia, acesso a banco na hora do almoço, ou eu tenho lá um evento e preciso que aquela política seja desabilitada quando terminar esse evento. Então, coloco aqui um período para essa política se expirar. Defino quem é a conexão de origem, que pode ser por zona de rede, endereço IP, interface, MAC, geolocalização, no destino, que pode ser um endereço específico, tipo de serviço específico ou geolocalização, se vai funcionar autenticado para minha rede, ou autenticado para um usuário específico, ou para grupos de usuários, né? Na inspeção é onde eu defino todos aqueles perfis, né, que eu coloquei lá nos serviços. Então, eu posso adicionar aqueles perfis aqui para fazer todo esse nível de filtro. No roteamento, eu defino se tem alguma conexão de NAT. Posso definir pelo gateway default, por um IP específico, colocar um perfil aqui de SD-WAN, rotear aplicativo pelo SD-WAN, fazer um QoS também desse tráfego, né? E aqui criar uma taxa de proteção de DOS e até mesmo alterar o TCP/MSS dessa conexão. E aí, completando aqui esses diferenciais do BlockBit, dentro de sistema, eu posso definir que tipo de notificação eu quero receber, de sistema ou de segurança, e essas notificações eu posso receber por e-mail ou por SNMP. Posso também fazer a gerência de logs, né? A BlockBit, no próprio appliance, ela divide o disco em duas partes, uma parte só operacional e a outra parte só para log. E aí, nessa parte de log, eu posso rotacionar por tempo, né? Por tamanho ocupado, quer dizer, e por tempo. Definir qual tipo de log eu quero direto na caixa e o que eu desmarcar aqui, eu posso extrair através de um syslog ou, como eu falei, através do analyzer da BlockBit. Os tipos de autenticação, né? Como eu falei aqui, usuários, grupos e domínios, que podem ser cadastrados localmente. Integração com o servidor Windows, inclusive usando a autenticação transparente WMI. Integração com o LDAP, TACACS, Radius. Aquele sincronismo que eu falei, né? Um servidor sincroniza com o meu AD e os filiais sincroniza com esse meu servidor aqui, UTM. Posso criar diversas regras para funcionar minha autenticação. Customizar o meu portal de autenticação, né? Então, aqui, quando eu me conecto ao portal, eu posso, inclusive, ter a possibilidade de me autocadastrar aqui pelo formulário disponibilizado pela BlockBit, dentro do próprio appliance, ou Facebook, Twitter e Google, também eu posso utilizar para fazer essa integração. E, associado a tudo isso, né, nós temos o GSM, como eu falei no início, ele ajuda a gerenciar as múltiplas caixas que eu tenho instaladas nos meus clientes, guardar log de todos eles, guardar backup de todos eles também, né, e fazer a instalação via provisionamento. Eu mando a caixa para o meu cliente, crio o provisionamento aqui, chego lá, ele liga e esse appliance se autoconfigura, trazendo ele aqui para o inventário, e aí eu consigo fazer os devidos ajustes mais finos aqui no GSM. Tá? Chegamos aí, né, 12 horas, o tempo que estava reservado para a gente. Fico à disposição de perguntas, né, dúvidas ou de algum recurso que vocês esperavam ver aqui, acabaram, não passei ou não expliquei corretamente. Fico aí à disposição, mais uns 5, 10 minutinhos aí, caso tenha aí algumas dúvidas. Se você estiver falando, Ângelo, eu não estou escutando. Josias, Opa. dentro desses relatórios, ou no caso, eu acho que seria relatório mesmo, tem um histórico de quem alterou política, de quem alterou alguma funcionalidade na máquina? Tá. No Firewall? Isso, aí seria a auditoria aqui na parte de administração. Sim. Tá? Então, teria aqui a auditoria dos administradores aqui que interviram aqui na solução. Tanto eu tenho direto na caixa, como também eu tenho no GSM aqui na parte de administração, também a parte de log de auditoria.
Uhum. Tá? E quantos níveis de perfil pode ser configurado na caixa? De perfil, digamos, você fala De administração. administrador. Não, assim, não existe um limite. Tá? Não existe, a gente não contabiliza esse limite. Eu tenho aqui os perfis e eu tenho de leitura e escrita, né, de praticamente todo minha dashboard aqui, né, tanto na parte de permissão, como também na parte de ação, que é salvar um snapshot, reiniciar servidor, desligar, aplicar a configuração, né, então são essas opções que eu tenho para granularizar aí o acesso dos administradores. E no GSM também é a mesma coisa, né? Então, quando eu crio um perfil de um administrador aqui, eu consigo, inclusive, indicar qual appliance que ele vai interagir ou qual grupo de appliance. Então, por exemplo, quero montar um portal para os meus clientes e eles vão interagir com a solução através do GSM. Então, eu posso criar o usuário para ele e dizer, olha, você pode interagir com os seus devices. E ele vai visualizar só os devices dele, né? Ah, eu quero que você interaja com seus devices, você vai poder sugerir novas políticas, mas eu que vou ser o auditor das políticas. Então, quando eu tenho uma política aqui, ela vai ficar aqui pendente e eu, como auditor, venho, aprovo ou não. Perfeito. Aí, quando ocorre isso, dá para configurar algum alerta via e-mail ou SMS ou qualquer outro mecanismo? Nós temos via e-mail. Tá, via e-mail, beleza. Isso. Está sendo desenvolvido outras formas de alerta, tá? Mas no momento é e-mail. A forma de licenciamento, como é? É uma licença única ou tem pacotes? Como é? É throughput da caixa. Então, eu tenho todos os modelos de caixas ali, de BB2 até BB 20.000, e é pelo throughput da caixa. Então, tudo que eu mostrei aqui, eu vou ter na caixa de entrada, na BB2, e vou ter na caixa BB 20.000. Né? Então, por exemplo, falando a grosso modo, eu instalei uma caixa BB2, criei toda a minha topologia de rede dentro dela, né? E vou ali trocar essa caixa para uma BB500, porque a empresa deu aquele boom e eu preciso de um BB500. Você pode pegar o snapshot dessa BB2 e salvar dentro dessa BB500. Eu compartilhei aí, Josias, a matriz, ó. Isso. Tá? Então é por throughput, não existe volume de conexão. Tá? O limite é o throughput dela. Não, beleza, porque a pergunta do Anjo era mais porque alguns fabricantes eles têm 2, 3 tipos de licenciamento por recursos, entendeu? Não, então, nós não temos. Nós você temos só. É um pacote e vai só mudar de acordo com a caixa. Isso, é o que a gente diferencia. Tudo. O que a gente diferencia, Jorge, é projetos de SD-WAN e projetos de UTM. Tá? Então, nós temos uma licença que só vai atender conectividade. Tá? Desce um pouquinho aí, Maurício. Isso aí, ó. Essa licença Basic, ela só vai atender conectividade. Tá? A Standard, ela vai atender conectividade e vai atender UTM também. E a Advanced é com o suporte da Blockbit. Tem um pacote de 4 horas mensais aí para o suporte ser direto com o fabricante. Entendi. Ok.